Muito bem-vindo a mais um Simplificando Tudo. Hoje a gente vai falar muito sobre fundos de investimento descentralizados. É isso mesmo, existe uma nova forma de investir dinheiro em fundos e a gente vai falar dela aqui hoje com o Antônio. O Antônio que faz parte da Cassandra DAO, que é uma DAO de investimentos em um protocolo. E ele vai apresentar aqui para você quem ele é e o que a Cassandra DAO é, e a gente vai discutir sobre fundos ah, de investimentos normais, fundos descentralizados, qual é a vantagem de cada um dos dois e como que os dois funcionam. Então, se você quer saber mais sobre fundo de investimento, você está no local certo. Eu sou Matheus Celtic, CEO da Pay to Earn Crew, e esse é o Simplificando Tudo. Antônio, você pode se apresentar aí para o pessoal e falar um pouco de você e da Cassandra? Boa tarde, Matheus. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui e poder contribuir, né, com a Web3 e meu nome é Antônio Farias, sou Product Manager na Cassandra DAO. Então, a Cassandra DAO é um protocolo, né, que governa uma infraestrutura que permite criar, gerenciar e, por fim, investir em fundos descentralizados, né? Fundos de investimentos como ETFs, né, tradicionais no mercado, que existe no mercado tradicional. Na Cassandra existem ETFs, né, índices descentralizados, trazendo, né, uma classe diferente de produtos DeFi para investidores e gerentes de fundos, gestores de fundos. É, Falando um pouco sobre mim, né? Trabalho com desenvolvimento de software desde 2019. Né, já trabalhei no suporte, trabalhei com RP, com sistemas financeiros, de gestão, tesouraria, sistemas da justiça, telecomunicações e atualmente, né, trabalho com desenvolvendo um projeto, né, um produto na Web3. Cara, massa demais. Mas vamos voltar um pouquinho ali. O que são ETFs, para quem nunca ouviu falar em ETF, nessa parte de investimentos, o que são ETFs? Sim, ETF é quando, né, existe um conjunto de ações, né, e isso representa como se estivesse comprando um bolo, né, e cada fatia de um bolo fosse uma ação, né, um conjunto de ações, né. Então, é tipo, por exemplo, tem um ETF que é voltado talvez para o mercado de agricultura. Você quer investir, você acredita que o mercado de agricultura vai se dar bem no futuro, vai crescer e vai aumentar o rendimento daquele mercado, mas você não sabe qual empresa exatamente você quer investir. Aí tem um ETF com várias ações de empresas de agricultura e você vai e compra esse ETF e fica exposto a todas essas ações. É mais ou menos isso? Exatamente. Hoje em dia existem vários tipos de ETFs com intuitos diferentes, né? Existem ETFs temáticos, por exemplo, né, temáticos de um setor, de uma indústria, por exemplo, como o Matheus, né, referenciou, tipo um ETF, né, agrícola, como, por exemplo, um ETF das ações que mais estão crescendo, né, é, americanas ou de algum país específico ou de algum setor. E sempre esse ETF é com o intuito de se expor, né, a alguma estratégia. Então, no caso, uma estratégia, né, seja temática ou seja uma estratégia econômica de uma análise de uma pessoa, né, que desenvolveu aquele ETF, uma gestor de fundo, e tu pode comprar aquele ETF que representa um conjunto de ações. Legal. Então, tipo, por exemplo, para deixar mais simples para o pessoal, no Brasil tem a Bovespa 11, se eu não me engano é o nome, que é tipo um conjunto de ações que você pode comprar. A Bovespa 11 que representa essas várias ações na Bolsa do Brasil. E, tipo, qual que é a diferença de comprar uma ação de um ETF na Bolsa do Brasil e de comprar isso de uma maneira descentralizada, utilizando um protocolo como a Cassandra? Sim. Geralmente, quando tu vai, né, exercer a compra de um ETF, você precisa de uma persona que é a corretora, né? E, e a corretora, ela vai analisar o teu perfil de risco, vão ter várias taxas, né, envolvidas, né, nessa compra desse ETF, nessa exposição que tu vai fazer ao teu fundo. É, então, além de ter várias personas aí que tu vai ter que entrar em contato e se envolver, né, com a corretora, você também tem as características de diversas taxas e processos internos ali, né? Que às vezes dificultam muito esse teu acesso a um ETF, né, tradicional. É, Geralmente também para tu realizar a compra, né, desse ETF, às vezes o valor que tu
que precisa comprar, né, investir, é um valor mais alto, que às vezes não cabe ao teu bolso, né, dependendo do tipo de ETF e a corretora que você está entrando. E então, pensando já, né, nesses parâmetros que eu trouxe aqui, a diferença para um ETF descentralizado é a oportunidade de compra de fatias muito pequenas, né, eh, desses ETFs, e de ser de uma forma totalmente autônoma, né, onde você consegue comprar esse ETF, ganhar essa exposição de uma forma automática, sem precisar de ter um relacionamento com uma corretora com várias pessoas, né? Você entra no protocolo, né? Um protocolo que é descentralizado, que é feito através de contratos inteligentes, e tu faz a sua compra e você já está exposto automaticamente. E quando você quiser liquidar esse ETF e retirar o seu dinheiro, também você pode liquidar a qualquer momento. Te Cara, traz total autonomia e também muita, né, diante que a gente está falando de um ambiente que é feito de contratos inteligentes, ele é um ambiente muito transparente e também seguro, né? Tu consegue ver tudo da onde teu dinheiro está entrando, para onde está indo, se está realmente sendo investido naquele ETF, naquela ação, naquele produto, né? Enfim, e comprovar os retornos e de tudo que está acontecendo. entendi. Bem, então, basicamente, você tem mais controle sobre o seu ativo, né? Sobre o seu ETF. Você não precisa confiar em ninguém além dos códigos que eles foram escritos ali, que tá garantindo que você tem aquela parte aqui do ETF, você tem aquelas ações ali do ETF, aqueles tokens. E também uma outra coisa bem legal, assim, que eu vejo que vocês fazem também, é que você consegue talvez fazer o staking desse ETF dentro do protocolo de vocês e ganhar mais uma porcentagem ali de tokens, por exemplo, Sim, seu. Então você tem uma sim. renda passiva em cima do ETF descentralizado também. Explica pra gente as porcentagens que está atualmente, como que funciona isso. Sim, como forma de incentivo, né? é, Todas as pessoas que investem, né, nos dois primeiros produtos que foram desenvolvidos pela Cassandra, que é o Cassandra Avalanche Social Index, né, e o Cassandra Tricrypto, né, o Avalanche Social Index e o Cassandra Tricrypto, a gente, né, fornece essa infraestrutura de stake. O stake é uma pool, né, onde você pode deixar travado os seus rendimentos ali, mas fica travado, mas sob sua posse, né? Novamente, sempre fica sobre sua autonomia. E deixando em stake, a gente recompensa, né, quem está investindo num primeiro momento na Cassandra, dando cases, né, para quem está investindo nos nossos produtos, né? Então, além de você ter uma cesta de ativos que está se valorizando conforme o tempo, conforme, né, o preço, movimentação de preço e acúmulo, né, de cada parte desse ETF, né, que são criptomoedas, né, diferente de um fundo tradicional, que são ações de empresas, são criptomoedas, são tokens, né, que também representam empresas ali por trás, né, todo token, criptomoeda tem um protocolo por trás, esse protocolo tem um objetivo, como se fosse uma empresa, né, um objetivo de desenvolvimento daquele projeto. Então, a gente sim está dando, né, recompensas para as pessoas que investirem nesses produtos, né. Atualmente, para o Avalanche Social Index, a gente tem 35% de APR em cima do valor que tu investiu, né, no fundo, ou seja, 35% do valor que você investiu no fundo, você vai ganhar de Cassandra, de case. Isso do Avalanche Social Index. E do Tricrypto, né, do Cassandra Tricrypto, 32%, que é muito bom, né? Sim, Muito bom, assim. é um incentivo bem legal aí já para incentivar as pessoas a utilizar o protocolo, a testar o protocolo e a entender aí também. Eu acho que é uma coisa muito legal esse modelo novo de ETFs, né? Você conseguir fazer isso de maneira descentralizada e também para quem não sabe, quem quer criar um ETF, por exemplo, no mundo real é muito difícil. Você tem várias burocracias, tem que ser aceito por vários órgãos e talvez a pessoa tá ali há anos investindo, sabe que é um bom investidor e quer criar o ETF dela, e talvez ela consiga criar isso de maneira muito mais simples, descentralizada. Conta pra gente aí como é que funciona essa parte de criação de ETFs, quais são os seus planos para isso. Sim. Isso é um processo que a gente está agora, né, na fase atual de desenvolvimento, né? E consultando várias pessoas chaves, né, que vão contribuir o máximo para a gente criar uma funcionalidade com menos custos e mais simples, né, e prático
para qualquer pessoa criar o seu próprio fundo, né? E a gente fala que é muito simples, assim, basta você selecionar os tokens da sua carteira e tokenizá-los, né? Então, mas como é que funcionaria isso, né? A gente teria uma interface, né, no protocolo ali, onde tu vai selecionar alguns tokens que vão ser selecionados por uma whitelist pela DAO, né, pelo protocolo. Então, vão ter uma votação, né, e as pessoas que são token holders da Cassandra vão votar para selecionar esses ativos, os ativos que acham interessantes puderem ser selecionados pela comunidade, porque se tu deixar qualquer pessoa adicionar qualquer ativo, né, geralmente pode ser um ativo que para provocar algum malefício, né, um ativo de má fé que foi desenvolvido, que pode, né, ou de um projeto que enfim, não é sólido, né, então por isso a gente tem esse mecanismo de segurança. Mas assim, a pessoa selecionaria qualquer ativo, né, então dessa whitelist que tivesse em sua carteira, né, caso não tivesse em sua carteira também, estamos planejando dentro da interface poder transacionar e comprar esses ativos, né, que tu quer que componha esse ETF. Você vai selecionar a quantia, né, a quantia que é um amount, tipo, quantidade em dólar, né, desses ativos que você deseja, ou também calibrar conforme a porcentagem, né? Ou seja, porque pode selecionar pela quantidade de dólar ou pela porcentagem, né? E setar um valor total do teu fundo. Então, como se fosse uma estratégia que tu segue da tua carteira de exposição, você vai programar para o seu fundo, né? Vai selecionar o nome do seu fundo, para qual carteira vai as taxas de gestão desse fundo, né? Nome e descrição da estratégia do teu fundo e sim, poucos passos, né, tu vai poder tokenizar esse teu fundo, esse teu índice, e ele vai se tornar também um token IRC20, né? E qual o diferencial legal desse token IRC20, né? Que tu pode deixar, né, por exemplo, na Cassandra, hoje a gente disponibiliza esse stake, né, e as pessoas ganham recompensa de case, a pessoa, né, poderia ter uma parceria com algum outro protocolo ou enfim, qualquer mecanismo que a pessoa que investiu no teu fundo, né, pode deixar lá stakeado e ganhar recompensa e por ser um token RC20, tu consegue comprovar realmente que aquele token é daquele fundo, né, desenvolvido dentro da Cassandra e, enfim, fazer esses mecanismos de recompensas e cross-marketing, parcerias com outros protocolos, projetos, né, empresas. Sim, cara, é muito legal, muitas oportunidades aí. Bom, só para recapitular e voltar aqui um pouco. Então, para uma pessoa criar um ETF descentralizado, ela vai precisar ir no seu protocolo, criar, e vai ver todos os tokens que vocês aprovaram ali, que está na lista de tokens aprovados, escolher quais tokens elas querem colocar nesse fundo e escolher a porcentagem para cada um desses tokens. E Exato. aí vai acontecer também ao longo do tempo, quando o preço de um token subir ou cair, vai acontecer ali o rebalanceamento do fundo conforme a porcentagem de cada token é para ter, e Sim. essas vendas automáticas ao longo do tempo ali vai gerar taxas que vão para o gerente do fundo, é mais ou menos assim? Isso é. É, o fundo, né, ele vai ser sempre configurado através de porcentagens, né? Muitos fundos hoje já descentralizados, protocolos, eles funcionam através da quantidade que tu colocou lá dentro, né? Que tu fez um trading e colocou lá dentro. A Cassandra, ela funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Todos os fundos que são desenvolvidos dentro da Cassandra, elas são liquidity pools, né? São pools de liquidez. Uma piscina de ativos, né? Onde você setou alocações, né? Para aquela piscina, como se fosse uma estratégia realmente de um ETF tradicional, como alguém está seguindo, né? Um gestor de fundo, ele sempre tenta seguir uma estratégia através de porcentagens, porque ele analisa os riscos, os ganhos que ele quer ter com cada ação e coloca certa porcentagens, né, isso nos cálculos dele, né? Então a gente está trazendo esse mecanismo para dentro, né, da Cassandra, onde a pessoa vai setar alocações e conforme as pessoas vão por ela ser uma liquidity pool, essa liquidity ela está aberta ao público para ela ser aberta para realizar trocas de ativos. Então, traders, arbitradores, né, ou arbitradores, como pode chamar dos dois nomes, podem vir até a Cassandra e realizarem trocas de ativos, né, trocas de ativos dos ativos que compõem o seu fundo, e por eles realizarem essas trocas, eles pagam swaps fees, né, de
3%. Essas trocas, né, elas acabam ajudando a balancear o fundo a ele seguir sempre aquela estratégia, né? E por que que precisa dessas trocas? Por que a gente precisa desses traders, esses arbitradores que a gente ganha com eles também? Porque as pessoas podem investir no fundo com qualquer ativo dessa piscina de ativos. Então, se eu tenho um fundo, né, como o Tricripto, Ethereum, Bitcoin e dólar, DAI, que é um dólar descentralizado, eu posso investir no fundo com Bitcoin, posso investir com Ethereum ou com dólar. A porcentagem atualmente deles, né, é de 1 para 3, né, 1 dividido por 3, então é por igual a porcentagem de cada ativo nesse fundo. Então, a pessoa ela sempre pode investir com qualquer um desses ativos. Então, se alguém começar a investir muito com Bitcoin, com Ethereum ou com dólar descentralizado, esse fundo ele acaba desregulando conforme as alocações iniciais que você colocou. Então, os traders fazem esse trabalho de rebalanceamento. Como que acontece isso, né? Acontece uma pequena inflação ou deflação dos preços provocadas pelo próprio algoritmo da Liquidity Pool, né? E isso faz criar algumas oportunidades de arbitragem, ou seja, o que seriam oportunidades de arbitragem? Oportunidades de diferenciação de preço conforme o mercado, onde a pessoa vai entrar na Cassandra, vai ver que, olha, o preço do dólar descentralizado está um pouquinho diferente aqui do que o mercado lá fora e tá vantajoso para mim, né? E o trader vai fazer isso, vai fazer essa troca de ativo que vai ajudar seguir o rebalanceamento da pool, né? E ao mesmo tempo vai coletar algumas taxas né, para também compensar essa questão da deflação e inflação do preço. Né? Então, os traders, os arbitradores acabam ganhando por ter uma piscina de liquidez para fazer trocas de ativos, não precisa ir numa corretora, né? Faz trocas de ativos com taxas muito mínimas, né? Num protocolo descentralizado, e os managers ganham porque eles não vão fazer essas transações a mercado, e transações muito grandes a mercado, né? De lotes muito grandes de dinheiro, que ao irem a mercado num protocolo, numa corretora fazerem isso, podem tomar algumas transações econômicas que prejudicam essa transação, tipo, como um front run, onde alguém coloca uma transação financeira na tua frente, já que ela tem um conhecimento que aquela transação está acontecendo, ela coloca na tua frente e depois coloca outra ganhando em cima da diferenciação de preço provocada pela aquela grande transação. Então, no caso, na Cassandra, né, não existe esses riscos financeiros, né? E existe ainda uma grande economia na questão de acompanhar, né, as alocações da estratégia, né, setada inicialmente. Entendi. Então, mais ou menos o fundo vai meio que rebalanceando automaticamente por causa desses Isso, traders, e enquanto isso, todo mundo ali está ganhando taxas dessas transações que estão sendo feitas. Massa. exatamente. E Exatamente. Então, o fundo vai sempre se rebalanceando automaticamente a todo momento, né? Isso acontece. que legal. E então, tipo, também ajuda para quem, por exemplo, quer colocar US$ 10.000, US$ 1.000 lá no fundo, e em vez de quer colocar só com DAI, que é um dos ativos, ao invés de chegar comprando no mercado, em todos os mercados, um pouco de Bitcoin, um pouco de Ethereum, nesse exemplo que você citou, ele vai, tipo, colocar os US$ 1.000 lá e vai comprando devagarzinho, vai atraindo os traders devagarzinho para trocar o dólar por Ethereum e Bitcoin. Seria isso? Exatamente. Então, devagarzinho, por exemplo, ela colocou uma quantidade de dinheiro naquele fundo, né? Ele ficou desregulado, vamos dizer assim, né? Num primeiro momento, porque foi uma quantidade superior ao que estava regulado naquele momento. Automaticamente, a própria liquidity pool vai criando algumas inflações, deflações, até chegar, né, e reequilibrar toda a pool para ela ficar no equilíbrio, né, de quantidade de dinheiro de cada ativo, conforme tu setou as porcentagens de configuração no teu fundo. Entendi. Exatamente. Entendi, que massa. E como que funciona a Cassandra? E tipo, como é que a Cassandra ganha dinheiro? Qual que é a diferença da Cassandra para os outros do mercado? Você já falou um pouco Sim. desse mecanismo, né? Mas conta um pouco mais sobre a Cassandra e como que ela funciona. Sim, hoje a Cassandra ela monetiza, né? O protocolo da Cassandra da DAO, ela ganha através da withdrawal fee, ou seja, a taxa de saque. Então, diferente de muitos protocolos que cobram taxa de performance, né? Que às vezes é até uma taxa, querendo ou não, grande, abusiva, assim.
onde cobram 20% sobre a performance. Então, no momento que tem um lucro, às vezes o manager ele coleta 20% daquela taxa, né? De fato, a gente não está pensando em desenvolver esse tipo de taxa. Vai ser sempre uma taxa de saque. Então, só quando a pessoa tirou, né, o dinheiro, a gente vai recolher para o protocolo. E quando a gente fala para o protocolo, esse dinheiro ele vai ser redistribuído para os token holders, ou seja, pessoas que são, né, que holdam Cassandra Case. Então, até quem investiu num fundo, né, já consegue deixar stakeado esse dinheiro, ganhar case, automaticamente vai ganhar parte dessas taxas de withdrawal fee no futuro, né? Então, hoje ela está setada em 3%, mas ela vai ser dividida, essas taxas, para dar mais taxas para o manager, como também para uma outra persona que nós estamos desenvolvendo, que é o broker. Então, como funcionaria? Funciona, acho que, né, 1% para cada persona. 1% para o manager, para aquele que está gerenciando o fundo, né, e ajudando a seguir uma estratégia e fazendo que o dinheiro dos investidores se valorizem cada vez mais e eles tenham ganhos com isso, né? 1% para o broker. O broker quem seria? O broker seria uma persona que poderia indicar o fundo como uma pessoa de uma corretora da XP, da Rico, né, BTG. Existe uma pessoa que avalia o risco, né, de investimento de uma pessoa e avalia o, o risco, tanto também onde ela se sentiria confortável em estar exposta, né, talvez a temática de um fundo, o tipo de fundo que ela gostaria, né, combinaria com o perfil daquele investidor, e ela indicaria esse fundo e ela também ganharia com isso, né, através de um referral code. Então, e 1% para o protocolo. Esse 1% para o protocolo é para uma manutenção do protocolo futura, para continuar o desenvolvimento dele, para que se continue se desenvolvendo mais tecnologias para os managers, tecnologias para os investidores, para os brokers, e cada vez mais esse ecossistema de investimento, network e conhecimento de gerenciamento de fundos cresça. Que massa, que legal. Então, vocês meio que também estão descentralizando essa parte de ser um broker, né? Dando Isso. oportunidade para qualquer pessoa que queira ser um broker também, ganhar com isso essas taxas. Isso é bem legal. E é muito legal, assim, ver como que a Web3, ela tenta tirar o poder da mão de poucos e dar para todos, né? É muito legal essa parte de descentralização, assim, e essa ajuda e essa possibilidade de todos ganharem, todo mundo ganhar no processo ali. Uma coisa que talvez seria legal aqui, que veio na minha mente, é, tipo, uma parte dessas taxas, elas poderiam talvez ir também para quem fez o staking daquele token ali. Então, talvez seriam 4 pessoas em vez de 3, porque aí você causa um incentivo também que, além da performance no mercado, ela vai ter ganhando uma parte dessas taxas também, talvez seja mais um Sim, chamadinho ali. e isso realmente já está previsto. Por exemplo, as swaps fees, que são essas trocas lá dos tokens, né? Que, por exemplo, qualquer pessoa pode entrar na Cassandra e ir até um fundo e realizar alguma troca de ativo, de algum ativo de um fundo, né? Essas trocas, como eu disse, elas são swaps, né? São trocas, swaps, e é pago swaps fees. Essas swap fees, né? São direcionadas para as pessoas que investiram no fundo, né? Então, quem comprou no fundo, então ela poderia realmente deixar stakeado já ali na Cassandra e receber diretamente e saber exatamente quanto que ela está ganhando, né? Dessas swaps fees, né? Então, também é uma ideia que está no nosso roadmap para como deixar claro, né? Essas taxas e esse sistema de redistribuição para quem investiu naquele fundo. Que massa! E quanto Tipo, mais gente utilizando, né, mais taxas vai adquirindo para aquele fundo, né? E os investidores, além de ganhar com a valorização dos ativos, vão ganhar com essa troca, né? Imagina como é uma corretora, né? Além de ser um fundo de investimento, acaba virando uma grande corretora com várias opções de troca de ativos. sim, então, tipo, além, investir em um fundo centralizado, ou seja, um fundo convencional hoje, a gente paga taxa de administração, taxa de performance e paga um monte de taxas, e então agora investir em um fundo descentralizado aí tem a opção de ganhar várias taxas. É uma loucura, É, né? Inverte os papéis. Em vez do cara ganhar sozinho ali, o gestor, agora você adiciona e reparte esse lucro, esse bolo junto com todo mundo ali. Então todo mundo sai ganhando junto um pouco, né? Essa é é um uma sistema possibilidade de muito legal. recompensa, é um sistema de recompensa mais claro, mais transparente, mais distribuído e ganha-ganha para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Diferente de um fundo tradicional, né, que existe várias etapas, né? Aproximadamente, né, foi mapeado, por exemplo, no Brasil existem 12 pessoas
12 personas dentro de reguladores, corretoras, governos, impostos, né? Vários processos que tem que passar na mão de alguém para autorizar aquele fundo estar rodando, né? E cada etapa, querendo ou não, vai ter um gasto operacional e um gasto de imposto, de taxa, que vai ter que ser recolhida para poder manter essa operação, né? E que Sim. acaba, no fim, né, às vezes, né, não tendo o retorno esperado pelas pessoas, né? E diferente no fundo descentralizado, acaba tendo muito mais incentivos, né, e compartilhamento desses ganhos, né? Sim, eu acho insano, é uma coisa muito legal, assim, que com certeza vai só crescer no futuro e a gente vai ver cada vez mais diferentes fundos descentralizados e várias pessoas, vários gestores de fundos novos aí surgindo ao longo do tempo com uma mentalidade diferente de investimento do maneira Sim, tradicional, né? Porque não existe tanta transparência também quanto a esses fundos tradicionais, quanto eu acredito que a gente consiga ter com os fundos dentro da blockchain, né? Utilizando ali os explorers das blockchains, você consegue ver tudo que está acontecendo no fundo, as fees, é tudo muito transparente. sim, exato. No Explore né, hoje a gente está na Avalanche, mas o objetivo da Cassandra é ser multi-chain, né? Estamos já mirando para Polygon, para Ethereum. Eh, então, tudo pelo Explorer a gente consegue ver o contrato da pool, da liquidity pool, que fica onde fica armazenados os ativos. A gente consegue ver o contrato do token, que é quem autoriza a entrada de um token, a retirada de um token, né, a troca de porcentagens desse token. Como também existe o contrato da própria estratégia. Né, o Avalanche Social Index, que foi o primeiro produto que a gente desenvolveu, ele tem um contrato que é um contrato inteligente, né? Desenvolvido apenas para aplicar uma estratégia. Então, até a estratégia, que seria uma pessoa que estaria ali todo dia ali aplicando, rebalanceando, né, e trocando a porcentagem dos ativos, essa estratégia ela foi criada como um contrato inteligente. Então, todo dia ela é executada daquela maneira X, né, e é um contrato transparente onde qualquer pessoa, né, que saiba ler Solidity consegue ver como está sendo feito, né, isso, né. Então, isso é muito legal, né? É ter essa questão da transparência, segurança e ser auto-executável muitas operações, né? Sim, é bem legal isso. E como que você vê esse futuro dos fundos descentralizados? Para onde você acha que vai isso? Como que você acha que isso vai acontecer? Esse Ah, crescimento? eu vejo que tem muito mercado ainda, né? É muito inicial, assim, existem fundos bilionários, né? Gerindo muitos bilhões de dinheiros com diversas estratégias, né? Se der um Google, assim, e botar em hedge fund, né? Hedge fund é caracterizado por fundos quantitativos, né? Então eu vejo a gente indo para essa direção de fundos quantitativos, onde as pessoas vão poder aplicar técnicas de matemáticas, né, e vários processos automatizados com bots enfim, automatizar esse processo de gestão de fundo, com grandes quantidades de dinheiros, pagando taxas muito menores, né? E assim aumentando o cash flow, né, a circulação de dinheiro no mundo inteiro e facilitando que muitas pessoas, né, pequenas pessoas consigam se expor a estratégias, né, muito vencedoras, estratégias, né, que fazem sentido também com o seu perfil de risco e consigam começar a ter um acúmulo de capital, né, muito grande e pessoas do mundo inteiro, né, podem começar a se expor, né, pouco, comprando pedacinhos desses ETFs, né, e terem mais segurança, né, mais segurança porque vão estar diversificando essa carteira, né, comprando não somente um criptoativo, e sim vários, com uma estratégia por trás, com um manager, uma pessoa que ela confia ali por trás, né, que já tem um repertório, uma experiência de ganhos, né, e de previsões e de entendimento de momentos de mercado. E assim, eu acho que vai ser uma revolução assim no mundo, né, de todo mundo vai poder, né, aumentar o capital, né, devagarzinho, né? Sim, é. E com muito mais diversificação e aprender também, né? Porque sendo transparente, né, e tendo uma comunicação mais aberta e, né, sobre o que está acontecendo ali, né, em cada transação, as pessoas, a gente acaba aprendendo, né? Hoje já está previsto que a gente vai desenvolver nossa interface, por exemplo, quando um manager realizar uma operação de troca de alocações, vai vir meio com uma postagem dele, né? Ó, tô trocando tal ativo por tal ativo, e vem meio que um post explicando por que que ele fez aquela mudança, qual foi a análise dele, enfim, assim as pessoas vão aprendendo junto. Eu acho que com certeza, falando de um ambiente de Web3, blockchain, cripto, descentralização, a transparência é muito importante
E quanto mais a gente caminha aí para o futuro, para esse futuro, eu vejo que todo mundo vai começar a ser muito mais transparente sobre as coisas, assim, nesse mercado principalmente. E tá demais, cara, muito legal esse projeto, o projeto de vocês, Cassandra DAO, a gente já se conhece há um tempinho, né? A gente trabalha ali no Hub Sim. Web3 às vezes, é um ambiente muito legal, cheio de pessoas fodas criando. Quem não conhece e aparecer por Floripa, fica o convite, né? Eu e Matheus, a gente pode recepcionar e apresentar todo mundo. Exatamente, a gente, pô, vai no Instagram ali, Hub Web3, e segue lá também, dá aquela moral naquele Instagram. O pessoal é muito legal, tem muita gente muito foda ali criando e construindo projetos, protocolos como a Cassandra e outras empresas em cripto também. Então fica aí também a dica para você. E, cara, é demais, demais esse papo sobre fundos descentralizados. Se você puder deixar um recado aí para o pessoal, fala das mídias sociais da Cassandra também e um recado aí para o pessoal que ouviu esse bate-papo aqui sobre fundos É, descentralizados. quem ouviu esse bate-papo, né, e tiver mais interesse em entender essas estratégias por trás, um pouco mais da tecnologia, né, a gente tem dois produtos já disponíveis, né, reforçando. Tem o Avalanche Social Index, que é um produto temático, né, como a gente começou lá no começo da conversa, né, é um produto temático de ativos da Avalanche, né? É um produto mais de alto risco, mas que tende a surfar crescimentos de comunidade através de uma inteligência artificial que é ligado a Randall, né? Uma base de dados e uma inteligência que analisa dados do Twitter. Então, né, sobre a questão do hedge funds e do futuro, o futuro já é agora, né? Já está acontecendo, mas conforme o tempo, né, a gente vai conseguir automatizar e ajudar as pessoas, os managers, a desenvolver essas estratégias, né? Como também tem o Cassandra Crypto Index, que é um produto muito bom para esse momento de mercado, né, de bear market, que traz menos volatilidade em relação ao Ethereum e Bitcoin, mas ao mesmo tempo ele tem uma renda passiva, né, que ele deixa colateralizado na UDAC, então existe uma renda passiva automática anual para todos os ativos, né, e também essa semana a gente vai acontecer uma atualização do Avalanche Social Index, que ele vai também começar a ter esse mesmo procedimento de automação, né, de colateralização desses ativos, então todos os ativos praticamente da cesta da Avalanche também vão começar a ter uma renda passiva, né, colateralizado em outros protocolos, então, nossa, os rendimentos estão muito bons, né, e tem dois produtos já que são um sucesso, muito interessantes, né, a conhecer. E, né, né, podem estar em Cassandra, né, com K, ponto finance, isso no nosso site, nosso website, como também no Twitter DAO Cassandra. E quem quiser também ver um pouco mais sobre a Handle, também que é esse input de dados, é handle.land. Os links deles vão estar na descrição, não deixe de conferir. E foi um prazer demais receber você aqui, Antônio, no Simplificando Tudo. E a gente vai trocar vários papos ainda sobre esse fundo descentralizado, sobre a questão da DAO. E muito obrigado. E vejo vocês aí no próximo episódio de Simplificando Tudo, que vai ao ar toda terça às 19 horas.